A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade, condições de pagamento. No Palácio Móveis, os preços são os melhores. A qualidade e garantia dos produtos você já ouviu falar. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar os móveis de sua casa, converse com nossa equipe. Estamos na rua Carmo Taliberti 391, Centro, Mococa. Fone 19 3656 0958. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. Olá, é com muita alegria que damos início ao nosso programa Saúde. Um programa inédito onde vocês vão participar e onde vocês vão aprender um pouquinho mais a respeito da nossa saúde. Gente, hoje nosso programa vai ser voltado mais para o público feminino. Não que não interesse para os homens, né? Porque, como eu sempre falo, todo homem tem sua esposa, sua mãe, avós, amigas, vizinhas, tal. Pode aprender um pouquinho mais sobre o universo feminino. E para falar sobre as mulheres, sobre as doenças ginecológicas, hoje estamos recebendo o nosso amigo, né, o Dr. Chinês. Quanto tempo que o Dr. Chinês não vem até a TV Direta, mas hoje, gentilmente, aceitou nosso convite e está aqui nos nossos estúdios para falar um pouquinho mais sobre um assunto que eu sei que ele gosta demais, que é a ginecologia. Mas vamos dar as boas-vindas e agradecer o carinho com que o doutor aceitou nosso convite e veio até a TV Direta. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado eu, doutora Eliana, o público de Mococa. É com muito prazer que eu venho no seu programa. Todo ano nós estamos aí, acho que fazem mais de 10 anos. E aqui eu me sinto em casa e é uma forma de eu me conectar com Mococa. Então, é com muito prazer que eu atendo sempre o seu convite. Então, mais uma vez, a gente já estava com saudades. E aposto que não era só eu não, hein? Todos vocês aí de casa. Gente, então vamos lá. Nós estaremos falando sobre ginecologia, tirando as dúvidas das pessoas em casa. Muitas vezes as mulheres têm vontade de perguntar alguma coisa e têm vergonha. Vergonha até do próprio ginecologista, né? De tirar alguma dúvida, mesmo se for da esfera sexual, não tem problema. Aproveita hoje aqui na TV Direta e liga pra gente, ó. O nosso telefone, o 3656-4147. E o nosso WhatsApp, né? O 99220-0357 já está à disposição de vocês. Pode ligar, não precisa se identificar. Escreve assim, sou anônimo, mas quero saber isso. É isso que interessa pra gente. É ajudar vocês a terem um padrão de saúde melhor através da informação. Ou seja, informar para não adoecer, tá bom?
Então, eu vou conversar um pouquinho com o doutor aqui. Enquanto a gente conversa, vocês vão ligando e participando do nosso programa, tá bom? Eu vou abrir falando um pouquinho sobre menopausa, sobre climatério, né? Quantas mulheres, às vezes, estão em casa sentindo, sei lá, aquele calor, aquela sensação horrível. Fala, ai meu Deus, será que isso tem jeito? O que a gente pode fazer? Então, eu vou abrir o programa de hoje perguntando para o doutor Chinês, doutor, o que é menopausa? Toda mulher entra na menopausa e toda mulher vai sofrer, doutor? Infelizmente, no Brasil, de cada 10 mulheres, 5 têm muitos sintomas visíveis. Dos sintomas visíveis da menopausa, o que a mulher mais sente é o chamado fogacho. É aquelas ondas de calor, geralmente noturna, a mulher está dormindo, ela acorda, ela sente um calor muito grande, ela levanta, ela descobre, ela abre a janela, ela abre a porta, ela volta a dormir, pois vem a onda de frio. Aí ela acorda, ela fecha a janela, ela se cobre, ela põe a roupa tudo novamente. É uma coisa que traz muito desgaste para a mulher, mas não é considerado uma doença séria. O fogacho é um sintoma de uma passagem na vida da mulher que seria a menopausa. E tem jeito, doutor, de controlar esse calor, esse frio, esse negócio? Hoje tem 3 caminhos para mexer com o fogacho. O primeiro é aqueles caminhos que nossos avós faziam. Ter um pouquinho de paciência, que o nome fala tudo, a chamada passagem, vai passar. Só que a medicina não sabe quanto tempo leva para cada mulher. Tem mulher que isso passa em 6 meses, tem mulher que isso passa em 6 anos. Tá? O outro caminho é um caminho intermediário, que seria os hormônios de planta. Hormônio de maracujá, hormônio de soja, hormônio de romã, os chamados florais. Tem uma eficiência aí, vamos falar de 20%, dá uma melhoradinha e não tem contraindicação. E o terceiro caminho são os hormônios sintéticos, os hormônios de laboratório. Esse é tiro e queda. Tomou, acabou os fogachos. Só que para usar esses tem que ter critério. Não dá para fazer no olhômetro. Então tem que fazer um acompanhamento de perto, tem que ter mamografia, tem que ter preventivo. Mulher que toma hormônio sintético, ela tem que ser acompanhada de perto. Eu nunca vi um caso de mulher que toma hormônio sintético continuar com fogacho. Então, assim, é praticamente 100% de eficiência, mas com controle. Doutor, e assim, ó, a mulher começa a chegar no período da menopausa, o corpo dela muda. Não adianta ela, sabe? E o primeiro sintoma, e por incrível que pareça, doutora, o que mais muda é a vagina. Que você pega uma vagina de uma mulher hoje de 20 anos, ela é vermelha. A mulher no climatério, ela se torna esbranquiçada. Você pega uma vagina de uma mulher de 20 anos, ela é úmida. A mulher no climatério, a vagina é seca. Você pega uma vagina numa mulher hoje de 20 anos, ela é cheia de dobra. Você pega numa mulher hoje com 50 anos, ela é lisa. Então, a mulher, a partir, por exemplo, 48, 50 anos, ela começa a ter dificuldade de lubrificação. Ela tendo dificuldade de lubrificação, o ato sexual para ela é desconfortável. Daí vem a mentira que a menopausa tira o prazer. A menopausa não tira o prazer. O que tira o prazer é a dor que a mulher começa a sentir, que é essa secura vaginal, que é o segundo sintoma mais comum de menopausa, que dá para corrigir. Hoje a medicina já existe cremes que copiam o efeito de hormônio, sem ser hormônio, que rejuvenesce a vagina. Tá? É o segundo sintoma, vamos falar assim, que mais incomoda. E tem um terceiro sintoma que é invisível, e também lá na frente vai fazer efeito na mulher. Seria o desgaste ósseo. Uma mulher na menopausa começa a ter um desgaste ósseo 5 vezes mais de quando ela tinha 35, 40 anos. Só que ela não nota. Ela vai notar com 65, 68, quando ela começar a quebrar, quando ela começar a fraturar. São os 3 sintomas principais. Mas assim, se a mulher faz exercício físico, faz uma dieta boa, regular, tem uma vida saudável. Leite. Não, isso ajuda muito. Né? O que mata hoje é bebida, droga e cigarro. Isso a nível de menopausa é péssimo, porque queima o osso, seca a pele mais que a menopausa já seca, traz ansiedade, traz insônia. Mulher que tem esses hábitos, enquanto ela tem 20 anos, ela leva numa boa.
Mas quando ela tem 50, esses hábitos têm muito mais sintomas negativos do que quando ela tem 20 anos. Uma menina que tem 20 anos, ela pode fumar, beber, não que seja bom, mas ela tira de letra. Com 45 anos, ela não consegue tirar de letra. A pele do rosto envelhece muito, unha envelhece, angústia, ansiedade, A mulher rinite. engorda, né, doutor? Não, fora a obesidade, né? Perde a cintura, Perde. né? Infelizmente, aquele padrão que a gente acha ideal, que seria o violão, a gente brinca que se torna um barril. Infelizmente, acúmulo de gordura em cintura. Isso é inevitável. Mas eu falo assim, ó, mas toda idade tem sua beleza. Sim, Isso que eu acho importante, sim, né? sim. A gente fala, uma mulher de 50 anos, ela não pode querer parecer uma de 18, né? É o que eu falo, uma mulher de 70 anos, eu tenho uma paciente de 75 anos de Palmeira linda, compatível com uma mulher de 75. Tem mulheres de 65 anos lindas, compatível com a mulher de 65. O que não dá é que muita mulher, naquelas 38, 40 anos, ela quer comparar com a menina de 20. Aí ela começa, não que a gente seja contra, ela começa plástico uma atrás da outra, aí ela começa a ficar escrava da imagem, aí ela nunca está contente com a beleza que ela tem. Isso daí traz um efeito nocivo muito grande, entendeu? É a baixa estima. Eu tenho paciente que já está indo para a 6ª cirurgia plástica, né? E não vai parar na 6ª, vai continuar. Agora tem a nova moda que está tirando a gordura da nuca. Eu já tive 2 pacientes que tirou a gordura da nuca. Aí eu falei, mas quem que vai ver tua nuca? Você entendeu? É só teu marido. Né? Então, é as modas, né? É as modas. E muitas vezes tem paciente que fica muito fragilizado em termos de beleza, em termos de imagem. Ele se torna escravo da imagem. Né? Isso, infelizmente, é triste. Mas é comum. E o emocional da mulher fica muito abalado. Claro, né, porque, doutora, ela faz hoje, vamos falar assim, uma lipoescultura e uma prótese de mama. Daqui 6 meses ela já perdeu a lipoescultura, que ela voltou a engordar. Geralmente ela tem uma vida sedentária. É raríssimo aqueles casos que a mulher fez uma cirurgia plástica e conseguiu manter. Porque é difícil você mudar o hábito. E ninguém quer mudar o hábito. Todo mundo quer o atalho. Né? O atalho é a plástica. Mas ele não é permanente. Claro que tem vezes que a cirurgia plástica ajuda. Mas de cada 10, você pode ver assim, aqui consegue manter 2, estourando 2,5. Né? É porque assim, a plástica seria assim, um complemento, não a resolução do problema. Né? Porque como eu atendo muita mulher, a maioria chega e fala assim, doutor, eu quero emagrecer. Aí eu falo assim, você tem que ir numa nutricionista. A nutricionista eu não quero, então não tem jeito. Quer um remédio. Não, é o que fala, não é um remédio. Eu falei, mas não tem jeito. Você né, tem que ir com uma nutricionista, isso ninguém quer. Todo mundo, Eliana, em saúde, principalmente a mulher, quer o atalho, quer o remédio mágico. Né? Então tem muita paciente que sai até decepcionada com consulta comigo. E eu falo, eu sou muito sincero na consulta, eu falo, a senhora pensou que a senhora viria aqui, eu ia dar um comprimido que nunca ninguém deu e ia resolver todo o problema da senhora. E não existe isso. Né? Infelizmente não existe. E a gente vê muito também casos de depressão, né, doutor, nessa idade. A mulher começa a se sentir deprimida, mal amada, mas desprezada, porque começa a se sentir né? velha. Porque existe, infelizmente, esse dogma que menopausa é velhice. O que é mentira, mas existe. Então a mulher está entrando na menopausa, é muito comum, ela fala até sem querer assim, doutor, eu já estou ficando velha, já estou na menopausa. Como é que está a vida sexual da senhora? Aí, doutor, nossa, nem penso nisso, eu já estou na menopausa. É como se ela tivesse assexuada. Isso é uma mentira que pegou. Né? Se você for ver, a mulher no climatério, doutora Eliana, ela pode começar uma nova vida sexual muito melhor do que antes. Por quê? Ela não tem risco mais de engravidar. Geralmente os filhos já saíram para estudar, já formaram. Ela tem normalmente um conforto financeiro que ela não tinha. Ela fica sozinha muito mais tempo com o marido. Então, se ela souber mexer nisso, a vida sexual dela traz muito mais motivação do que quando ela tinha 22 anos, tinha que amamentar, não podia transar a determinada hora, que tinha filho em casa, né? Tinha risco de engravidar, não podia tomar pílula. Né?
Mas muitas vezes ela precisa também da ajuda do homem, né? Porque isso chega pessoal. a mulher está lá, né? Às vezes na menopausa, mas o homem já está noutra. E muitas vezes só fica criticando, ao invés de ajudá-la. Traz mais problemas ainda, né? Traz, doutorina, porque todo o homem a partir de 50, 55 anos, por incrível que pareça, ele tem um aumento de desejo. Só que esse aumento de desejo, muitas vezes, não se traduz um aumento de desejo em relação à mulher que ele tem. Então, ele tem esse aumento de desejo, mas por outras mulheres. E para justificar isso, ele precisa diminuir a que ele tem, né? Então, ele tem que achar ela feia, achar ela chata, achar ela gorda, achar que ela pega no pé. E aí, o homem vai pensando assim, que a mulher não está nem aí, ela está pensando em outra... Não, hoje em dia a mulher Coisa, fantasia muito, né? A mulher fantasia muito. Ainda bem, porque se a mulher não fantasiar, o campo de limite dela é muito pequeno, doutorina. Por exemplo, uma mulher hoje, 55 anos, casada, uma rotina medonha, o marido adora rancho, o marido adora frequentar lugares com os amigos. O que sobra essa mulher? Sobra pouco. Então, a fantasia, eu acho até bom. Mas o nome fala fantasia, mas a vida também, se você viver dentro da realidade, ela é muito dura. E a fantasia, eu acho que é bom, até para a mulher ter relação. Eu até brinco para aquelas que eu tenho uma liberdade. Eu tenho muita paciente que faz sexo com o Rodrigo Santoro. Opa! Hoje teve uma, até comentou comigo lá em Casabranca, que ela pensa no... É Paulo Maier que chama? É Paulo Maier da Globo? Paulo Maier. Né? Então... Mas ela pensa nele e está com o marido. Ela falou, doutor, é o Paulo Maier. É a minha fantasia. Então, é muito comum. Então, a fantasia eu acho até importante. É uma válvula de escape. E para muitos deve funcionar, Porque né? muito. Inclusive, Eliana, parece brincadeira. A mulher, quando ela fantasia, ela melhora o sexo até no casamento. Ela melhora porque ela pensa mais em sexo. Entendendo? Ela se olha mais. Ela só não pode trocar um nome, não, né? Não, isso não pode. Ela está pensando em um com o outro, né? Não precisa trocar o nome. Porque o homem também fantasia, né, Eliana? O homem fantasia. E fantasia muito. E como o homem tem menos repressão, ele fantasia muito mais que a mulher. Que a mulher mais jovem, ela tem vergonha, ela acha que isso é pecado, então ela não fantasia tanto. Agora o homem não, o homem fantasia direto, né? Porque o homem não tem a repressão. Dizem que o homem pensa muito nisso. Sim, né? sim. Eu vi um trabalho uma vez, Eliana, que filmou um homem durante 12 horas seguidas. Ele pôs a mão no pênis assim, instintivamente, mais de 60 vezes nessas 12 horas. Então você vê, mesmo instintivamente, sem notar, o homem fica pondo a mão no pênis. Por quê? Porque ele pensa, porque ele deseja, porque aquilo para ele é um símbolo de poder, entendeu? Então a fantasia no homem é muito maior do que da mulher. Mas vamos lá. Gente, nós já estamos recebendo perguntas dos nossos telespectadores. Pode perguntar. Lembre-se que eu falei, não precisa dar nome, não tem problema nenhum. Mas a nossa primeira telespectadora deixou o nome aqui, Vamos lá. É a dona Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, um beijão para a senhora. Obrigado por dar início ao nosso programa Saúde de hoje. Então, ela fala assim, boa noite para vocês. Doutor, nunca consultei com o senhor, mas gosto demais de vê-lo. Eu tenho 58 anos, entrei na menopausa aos 49 anos, mas não consigo ter uma relação sexual tranquila, porque fico apreensiva. Ela acha assim que ela tem até um pouco de medo nesse período da menopausa. Mando um beijo para a doutora, né? Eu te amo. Beijo para a senhora, então, mora aqui na Mocoquinha, beijão para todo mundo da Mocoquinha. Maria, pelo pouco dados que você teve, é um chute, podemos acertar ou não, mas se você ficar apreensiva para ter um ato sexual, uma coisa que você tem desde a juventude, é porque você está insegura. E muitas vezes essa insegurança é a baixa estima. Você deve ter tido um aumento de peso, muitas vezes você acha que você está com um corpo feio, muitas vezes você acha que você já não é mais atraente como você foi. Geralmente isso leva à insegurança. A insegurança leva à ansiedade. E o nome que você usou mostra muito, apreensiva. Sexo é que nem dirigir.
A pessoa dirige desde os 18 anos, tem mulher, desde os 18 anos, tem mulher que tem relação desde os 18 anos. Se você tem 58, sexo para você é uma coisa normal, como seria dirigir. Então não tem razão para você ficar apreensiva. Isso provavelmente está ligado à baixa estima. Às vezes Você não precisa está conversar com o parceiro. Mas né? aí que está o negócio, Liana. O homem nisso, se ele vai conversar, ele vai criticar. Porque eu nunca vi uma paciente, vamos falar assim, que teve aumento de peso e que o marido elogia. Porque elas falam, nossa, doutor, não, meu marido só põe defeito, ele não me ajuda. E é complicado. E a mulher acaba se olhando no espelho. E ela compara, ela tem a irmã, ela tem a vizinha, ela tem a sobrinha, ela tem a foto de quando ela era mais nova, ela tem a roupa que ela vai usar hoje que não cabe. E muitas vezes o homem também está lá barrigudo, né? Então, mas o homem, para ele não tem essa preocupação, porque o homem é posse, a mulher é posse dele. Né? Então ele não está ameaçado. Né? Ele não está ameaçado. Ela só tem ele. Então, do jeito que ele for, ela só tem ele. Ele não tem o porquê. Bom, mas vamos lá, vai. Boa noite, doutores. Tenho a síndrome do ovário policístico. Tenho 37 anos. Tive 2 gestações, um aborto espontâneo, aos 34 e uma aos 35 anos, que correu normalmente. Nas 2, eu engravidei rapidamente. Agora estou tentando engravidar há 8 meses e nada. Doutor, o que pode ser? Será que essa síndrome pode ter piorado pós-gravidez? Não, porque, primeiro, se você tem a síndrome de ovário policístico, você vai ter a vida inteira, porque ela não é curada, ela é controlada. E muitas vezes a síndrome de ovário policístico, como no seu caso, não atrapalha a gravidez, tanto que você já engravidou 3 vezes. Então você pode engravidar 4, 5, 6 vezes à vontade. Agora, 8 meses é muito pouco tempo. Tá? Um exemplo, se você liga hoje para a Unicamp, para o centro de esterilidade, que você quer passar de lá, a primeira coisa que a enfermeira vai te falar no telefone é assim, faz quantos anos que você está tentando? Ah, faz 1 ano e meio, então você tenta mais 6 meses, que 2 anos é normal. Então você está ansiosa. Agora eu vou te dar um conselho, não fique mais, o segundo reflexo disso é atrapalhar a tua vida sexual, que daqui a um pouco você vai começar a ter relação nos dias férteis com a obrigação de engravidar. E muitas vezes naqueles dias nem você nem teu parceiro não estão afim. E fazer sexo sem estar afim é a pior coisa que tem. Então, o que você deve fazer? Ficar tranquila, deixar naturalmente, que se você já engravidou 3 vezes, não tem por que você não engravidar a 4ª vez. E 8 meses, torna a dizer, você está dentro do prazo. Eu acho que você deve começar a se preocupar com esse assunto daqui no mínimo 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. É só esquecer que a hora que ela menos pensar... Inclusive certo, tem muito caso, né, doutora? A medicina não explica. A paciente não engravida, ela adota, ela começa a engravidar. É comum isso. Já viu muito, né? É só adotar uma criança e engravida. Parece brincadeira, né? Esquece, né? Esquece. Então vamos lá. Doutor, tenho muito mal-estar e desânimo. Isso pode ser sintoma de menopausa? É uma telespectadora anônima que não deixou o nome. Pode ser. Agora, desânimo é um sintoma de um monte de coisa. É um sintoma de angústia, é um sintoma de depressão, é um sintoma de anemia, entendeu? Pode ser, mas não podemos culpar tudo a menopausa. A menopausa é um fator de piora para a angústia, é um fator de piora para o sexo, tá? Fator de piora, mas não é a grande responsável, tá? Doutor, mas tem mulheres também que chega na menopausa e vai sem sentir nada, Não, né? tem várias. No Brasil, de cada 10, vamos falar assim, 2 a 3 não sentem nada, não sabem nem o que é a menopausa. Mas 6, 6,5, já tem um monte de coisa que a incomoda. Mas muitas vezes é aquilo que você falou, doutorina, é falta de conhecimento, de ler, de conversar, que muitas consideram a menopausa uma doença. E a menopausa não é uma doença, é mais uma etapa. A mulher não tem a juventude, não tem a fase que ela é infantil, não tem a fase que ela é adolescente, ela tem a fase que ela é menopáusica. Eu não vejo a menopausa como doença. É igual a gravidez, né? Tem mulher que fica grávida, começa a sentir tanta coisa, não é? E gravidez também não é doença. Pode trabalhar, fazer as coisas, tudo, né? Claro.
Eu sempre brinco que eu fui um recorde quando fiquei grávida. Meu filho nasceu na sexta. Na segunda eu já estava trabalhando, foi cesárea. Né? Sim. Mas é um jeito de encarar, né, as coisas. Não pode encarar, mas infelizmente tem gente que encara a gravidez como doença. Né? E a gente tem que saber que tudo isso faz parte da vida e que a gente tem que ser feliz e aceitar essas mudanças. Infelizmente, né? doutora, isso é do ser humano. A gente só está preparado para coisa boa, né? Mas não tem só E tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins da Eu vida. falo para né? minhas pacientes, a gente tem que viver pela média. Né? Que infelizmente as coisas ruins também acontecem. Né? A Ana Lúcia, do Jardim São Luís, ela pergunta assim, que ela acha que fez um exame, doutor, deu microcistos de 2 centímetros. Doutor, tem tratamento para isso? Primeira coisa, você deve ter tido microcisto nos ovários, que foi visto através do exame de ultrassom transvaginal. Primeira coisa, não se preocupa, porque é natural que o ovário tenha cisto. E não fique assim, daqui 6 meses vou fazer de novo, que vai dar cisto de novo. Se você fizer daqui 1 ano, vai dar cisto de novo. Por quê? Porque o ovário é local de cisto. Cisto no ovário tem uma pergunta que é o grande segredo. É assim, a mulher tem cisto no ovário? Tem, mas eu queria saber se isso me prejudica ou não. Você menstrua? Menstruo todo mês. Quer dizer que você ovula. Então não vai te prejudicar em nada. Ah, doutor, eu menstruo de 50 a 50 dias. Você não está ovulando. Quem não está ovulando vai ter dificuldade para engravidar. Então, esses cistos no ovário estaria te prejudicando. A pergunta básica é essa. Se menstruar normalmente, fique tranquila. E menstruar normalmente é menstruar a cada 28, 30, 31 dias. A Fofa ligou pra gente. A Fofa, nossa repórter, nossa fotógrafa, né? Ela diz que ela está rezando por todos nós hoje, dia de Santo Antônio, né? E gosta muito do doutor Chinês, que ele é um ótimo médico. Um beijo para a doutora Eliana e, mais uma vez, assistindo o programa que está maravilhoso. Beijo para você, Fofa. Muito obrigado, Fofa. E uma coisa também que é muito interessante, doutora, é diferenciar. Síndrome de ovário policístico é uma coisa. Ovário com microcisto ou com cisto é outra coisa. Muitas vezes a gente tem o ovário cheio de cisto, que é um achado no ultrassom. O paciente não tem doença, não tem queixa, não tem problema nenhum. Mas como ela lê aquele resultado, ovário micropolicístico ou ovário policístico, ela já confunde que ela tem a síndrome de ovário policístico. São coisas diferentes. Doutor Chinês, também é uma telespectadora anônima nossa. Estou com 47 anos, mas estou muito deprimida. Sinto taquicardia, nervosa, não tenho vontade de sexo, não tenho prazer em fazer nada. Estou com muito baixa estima. Às vezes, prefiro ficar só deitada, não tenho vontade de sair nem de tomar banho. Isso faz parte do quadro? Não, pelas queixas aí é síndrome do pânico. Pelas queixas. Você deve procurar um psiquiatra, um neurologista e investigar isso. Tá? Porque a síndrome do pânico dá essa falta de vontade para tudo. E você falou uma palavra muito forte ali. Eu não tenho vontade nem de tomar banho. Quando a paciente chega num ponto desse, é porque o desânimo é muito grande, porque todo mundo gosta de tomar banho. Então você está precisando de ajuda, você tem que ser acompanhada, você tem que tomar medicamento em relação a isso, você tem que se tratar. Porque muitas vezes esses sintomas são negligenciados. Ah, isso é assim mesmo, não liga não, é o jeito dela cada vez vai piorando. Aí de ansiedade vira angústia, de angústia vira depressão e vai indo. Então, uma sugestão para você, procura um médico para ver esses sintomas. A Regina Parrilo, da São Domingos. Regina, beijo, saudades de vocês aí. Então, ela diz o seguinte: doutor, depois dos 60 anos, ter ainda aquele calor horrível fora do normal, ainda é normal? Não é comum, mas é normal. O que eu quero dizer com isso? A maior parte das mulheres com 60 anos não sente mais nada. Mas não é porque a senhora sente que isso é uma doença. A senhora foi premiada. Você entendeu?
A senhora foi premiada, mas isso não é motivo de preocupação. Só para a senhora entender, no cérebro tem um pontinho que regula a temperatura. O climatério, a medicina não sabe muito como funciona, desregula esse pontinho. Por isso que a senhora sente muito calor. Mas isso não vai causar nenhum transtorno além desse sintoma. Não é por causa disso que a senhora vai ter câncer, não é por causa disso que a senhora vai ter hipertensão, não é por causa disso que a senhora vai ter problema cardíaco. Tá? Isso é um calinho. Está enchendo o saco, mas não vai passar de ser um calinho. E tem um pouquinho de paciência que daqui um pouco isso termina. Não é possível também, né, coitada, né? Ó, então vamos lá, boa noite para vocês. Sou a Silvenilce. Esse nome eu já ouvi falar. Silvenilce, aqui da Coab 2. Eu tenho 32 anos. Gostaria de saber, doutor, dos hormônios da menopausa. Esses hormônios, eles engordam? Tá. Essa pergunta tua foi muito boa, Vinícius, porque é a dúvida de todo mundo. A menopausa em mulher que não toma hormônio, engorda. E a menopausa com a mulher que toma hormônio, engorda. Então, na minha opinião, o que engorda não é o hormônio, é a própria menopausa. Eu, raríssimas vezes, vi uma mulher passando essa fase de menopausa que emagreceu. 98% elas engordam, independente de tomarem hormônio ou não. Agora, na menopausa, eu tenho o hábito de mandar minhas pacientes procurar nutricionista, que muitas vezes não é nem comer muito, é comer errado. E a nutricionista, muitas vezes, vai ensinar a comer o certo. Que eu tenho paciente que fala assim, nossa, doutor Chinês, eu não como nada e só engordo. Mas muitas vezes esse nada dela é o errado. E muitas vezes ela podia comer um pouquinho mais, saciar um pouco mais a fome e não ter problema de obesidade. Então, na minha opinião, o climatério deve andar sempre junto com o nutricionista. Porque eu acho que assim, é um acompanhamento muito legal. Nutricionista hoje existe na rede básica, existe nos convênios. E eu vejo assim, com muita simpatia isso. Eu sou cliente de nutricionista. Semana passada eu fui numa nutricionista. Tá certo. Doutor, logo que ela fez essa pergunta, a gente pode perguntar também se o anticoncepcional engorda, né? Muitas mulheres não querem tomar e falar, depois vai engordar, estourar vasinho e tal, Não, né? estourar vasinho é verdade. Não, estourar vasinho agora sim. Isso pode levar a um problema de coagulação. Agora, tem certos mitos de anticoncepcional que a medicina não conseguiu provar. Anticoncepcional aumenta o prazer? Tem muita paciente que toma e acha que aumenta. E tem algumas que toma que acha que tira. Isso a medicina não conseguiu provar. Anticoncepcional dá cefaleia. Tem alguns casos que a medicina consegue provar. Dá cefaleia. Não é em todo mundo. Anticoncepcional piora varizes. A medicina conseguiu provar. Piora varizes. Anticoncepcional engorda. Isso a medicina não conseguiu provar. Porque tem algumas pacientes que tomam e emagrecem. Então, precisa ver, cada um tem uma natureza. Então, muitas vezes, para cada pessoa tem um tipo de efeito. Boa noite, doutora Eliana e doutor Chinês. Sou paciente do doutor Chinês. Meu nome é Andréia. E amo consultar com o doutor. E vou lá e daqui a uns dias eu vou lá, doutor. Disse aqui. Gostaria de perguntar o seguinte, eu faço uso de medicação antidepressiva, medicamento para dormir. E se essas medicações interferem no desejo sexual? Muito. Se tira o libido? Infelizmente, muito. Mas só que muitas vezes o colega, psiquiatra, neurologista, ele fica amarrado. Tem um caso de depressão. Como é que ele não vai dar um antidepressivo? Tem um caso de ansiedade. Como é que ele não vai dar um ansiolítico? Tem um caso de insônia. Como é que ele não vai dar um indutor de sono? Até hoje, o que a medicina conhece disso? O único medicamento que não interfere na sexualidade é a bupropiona, é o chamado BUP. O resto, todos, está provado que diminui o libido. Muitas vezes, tem um exagero. Fala que o BUP aumenta a sexualidade. Não, a medicina até agora provou que ele não diminui. É diferente de aumentar. Até hoje, no mundo, não existe um medicamento que aumenta a sexualidade. A sexualidade, até onde a medicina conhece, na mulher, ela é mental.
No homem é físico. No homem a sexualidade começa no pênis e termina no pênis. Na mulher é na cabeça. Então não existe um medicamento, um Viagra feminino. Foi lançado um no Brasil faz 1 ano e meio, 2 anos. Não pegou, porque tentava agir no cérebro para dar prazer na mulher. Não deu certo. O apelido dele nos Estados Unidos era Viagra feminino. Hoje eu acho que nem vende mais, nem se fala mais. Diferente do Viagra masculino, que hoje todo mundo usa. Então a mulher nessa parte é diferente. O prazer do homem, na grande maioria, é físico. É visão, desejo, ereção. A mulher não. A mulher é sentimento, a mulher é mental, a mulher é diferente. Claro que tem aquelas que vivem pelo físico, mas a grande maioria tem que ter um envolvimento emocional, diferente do homem. Por isso que não tem remédio para fazer a mulher ter um envolvimento emocional. E nunca vai ter, infelizmente. Então o remédio seria ela arrumar um cara carinhoso, um cara que conversa, um cara agradável, educado, né? Trabalha a cabeça dela. Na minha opinião, todas as mulheres que têm problema de sexualidade, eu aconselho, dou 2 conselhos. Procurar um parceiro que tenha 2 características. Claro que tem que se arrumar um cara que trabalhe, um rapaz que não use droga, não estou falando desse aspecto. 2. Primeiro que o cara tenha paciência em preliminares. Preliminar é o segredo, é a chave do orgasmo da mulher. Não tem um outro caminho melhor do que preliminares. E o segundo caminho é naquele momento a mulher tem que se sentir única. Ela tem que se sentir a mulher mais desejada do mundo pelo parceiro, ela tem que se sentir a mulher mais gostosa do mundo, ela tem que se sentir a mulher melhor do mundo. Essas 2 coisas, se tiver, eu não acredito que a mulher não tenha uma sexualidade apurada. Pode ver, todos os casos que não tem, um dos 2 ela não sente. Ou ela fala assim, nossa, doutor, eu me sinto um lixo naquele momento, ou ela fala assim, nossa, doutor, meu marido só quer saber de penetrar. É uma coisa, assim, impressionante. É 2 coisas que, quando você tem, o resultado, em 99% dos casos, é bom. Hoje eu atendi uma pessoa casada que comentou isso comigo. Falou, nossa, doutor, meu marido, ele só pensa nisso. Ele me acorda, ele manda eu virar, ele penetra, eu levanto, vou lá, me lavo, volto e durmo. E muitas vezes a mulher, eu acho que ela viu esse termo na internet, então ela fala muito. Ela fala assim, eu me sinto uma verdadeira privada. Isso, infelizmente, está cada dia mais comum. E vai passando o tempo do casamento, o homem vai piorando. Por quê? Porque ele vai vendo que a chance da mulher arrumar um outro homem é menor. A mulher ficou mais feia, a mulher engordou, a mulher ficou mais velha, aí que ele relaxa. Aí eu pergunto, mas como é que era 15 anos atrás? Ah, não, doutor, era diferente. Ele ficou assim agora, de 5 anos para cá. Então, esse é o segredo de uma boa sexualidade feminina. Então, e o segredo, porque muitas vezes o homem chega em casa nervoso, agressivo, briga com a mulher. Não tem como a mulher gostar de um cara assim, né? E Eliana, o cara que chega acelerado, ele não tem paciência para preliminar. Ele quer assistir o jogo do Corinthians, que começa às 9h30 da Globo. Ele não tem a paciência. E é o que eu falo para meus pacientes, em vez de ter 3 relações por semana, tenha uma. Mas tenha uma exigindo. Chega para o marido e fala assim, ó, eu quero qualidade. Então nós vamos transar só de sexta-feira, mas vamos transar caprichado. Em vez de transar segunda, quarta e sábado, vamos transar uma vez só. Que satisfaz muito mais a mulher ela ter uma relação com qualidade por semana ou cada 10 dias, do que ela ter 3 cada 8 dias sem qualidade. Mas vamos lá. Boa noite, doutores. Doutor, depois que a mulher entra na menopausa, quanto tempo depois ela pode ter relação tranquila, sem risco de engravidar? Essa pergunta foi muito boa, porque, vamos falar assim, o climatério. A mulher tem que evitar filho no climatério? Tem. Por quê? É raro engravidar? É, mas ela pode engravidar. Porque o climatério é assim, a mulher para de menstruar, volta a menstruar, para de menstruar, volta a menstruar. E nessa parada e nessa volta, ela pode engravidar.
Por isso que a gente vê casos que falam assim, nossa, minha irmã engravidou com 48 anos, a minha prima tinha 50 anos, agora a menopausa não. A menopausa é 1 ano sem menstruar. A mulher ficou 1 ano sem menstruar, ela está na menopausa. Aí, em 90% dos casos, ela não volta a menstruar. Aí ela não engravida. Então, mulher na menopausa não precisa se preocupar com gravidez. Não precisa usar camisinha, não precisa ter esse medo. Mulher no climatério, volta, fica 3 meses, depois vem de novo, fica 2 meses, depois vem de novo. Essa tem que ficar ligada. É difícil engravidar, mas é possível. Doutor, dizem que medicamento... Anônimo também. Esse nosso amigo anônimo, ele fala assim, ó, dizem que medicamento para triglicérides pode cortar o efeito do anticoncepcional. É correto afirmar isso? E se existe, assim, o que mais pode cortar efeito de anticoncepcional? Bom, tem 2 coisas que se falam muito, mas não tem embasamento científico. Primeiro, antibiótico corta efeito de anticoncepcional. A gente vê falar isso direto. A medicina conhece muito pouco em relação a isso. O que ela conhece, a grande maioria de antibiótico, não corta efeito de anticoncepcional. Bebida alcoólica, corta efeito de anticoncepcional? Não corta efeito de anticoncepcional. Remédio para colesterol, corta efeito? Não. Anticonvulsivante, tem alguns que cortam. Então, dos grupos de medicamento, o que a medicina mais conhece, que mais tem evidência científica, que mais está provado, são anticonvulsivantes. Mulher que toma anticonvulsivante, ela tem que ter uma outra coisa junto. Ou uma camisinha, ou um DIU, alguma outra coisa junto. Mensagem anônima. Então, muito boa noite, telespectador anônimo. Ele disse o seguinte, boa noite, doutora. Parabéns pelo programa. Abraço ao doutor Chinês. Muito obrigado. Tenho 32 anos, uma filha de parto normal, que foi diagnosticada com varizes pélvicas, onde sinto muita dor nas relações e no dia a dia, ela gostaria de saber, o tratamento tem que retirar o útero? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Muito obrigada. Tá, primeira coisinha, varizes pélvicas. Você vê varizes no útero através do ultrassom. Então tem que fazer um ultrassom de preferência transvaginal para ver a varize. A varize no útero, ela se porta e o raciocínio tem que ser igual, idêntico à varize nas pernas. Você tem que tomar um medicamento como você tivesse varize nas pernas. Segunda coisa, varize nas pernas incha. Muitas vezes a barriga incha. Varize nas pernas dói. Muitas vezes a barriga na perna dói. Eu acho que, em todos os casos, cirurgia deve ser a última coisa. Você é muito jovem. Se você tirar o útero por varizes pélvicas, na minha opinião, por mais que hoje a pessoa acha que o organismo é como se fosse um armário, cada gaveta é uma coisa, a medicina tem provado que as coisas hoje são todas interligadas. Mesmo que você só tire o útero com as varizes, você vai diminuir a irrigação para os ovários. E isso pode dar uma deficiência hormonal a médio prazo. Fora a aderência. E acho também, se ela falou de dor na relação, se você tem dor na relação, e eu vou te dar uma dica, isso é muito importante, se você tem cesárea, e quando você for ter relação, se você tem relação naquela posição que você fica de 4 e você sente uma sensação no umbigo, você tem aderência. Então, muitas vezes, a mulher acha que é varize pélvica, ela acha que a dor é mioma, ela acha que a dor é cisto ovário, a dor é aderência de cesárea. E uma das maneiras mais fáceis para você notar, e isso eu noto no dia a dia, eu converso muito com as minhas pacientes, é assim, doutora, eu tenho dor para ter relação, tá? Qual que é a posição? Aquela que eu fico de 4 é a que mais dói. Onde que é a dor? Doutor, eu sinto, parece que bate no umbigo. Quando ela fala isso, o que é? É o pênis que bate no rumo da cesárea, que movimenta o útero, e o útero com aderência ele é fixo. Então ele não balança, por isso que ela sente essa dor. E é muito claro, fala, nossa doutora, eu vou ter relação e eu sinto como se batesse no umbigo. Batata que é a aderência.
Outra coisa, um útero com varizes, um útero gravídico deve sangrar muito, né, doutor? Na cesárea, sim. Foi muito bem o que você falou. Só que na cesárea você não pode mexer em varizes, porque está tudo aumentado, se você mexer em varizes, aí você não dá conta. Mas, teoricamente, sangra muito. Só que, por outro lado também, ninguém quer fazer parto normal. Então, você fala para uma paciente que tem útero com varizes, que talvez para ela, quanto menos mexesse, era melhor, que ela poderia tentar um parto normal, ela muda de médico, né? Que coisa, né? Mais que se tenha informação, não adianta. No Brasil, infelizmente, doutora, isso não vai. Você viu a princesa da Inglaterra, ela teve o segundo, né? Você viu parto normal. No outro dia já estava bonitona lá nas fotos, né? É parto normal. No Japão, 94% dos partos é normal. 94%. Que é país mais evoluído do que o Japão. Entendeu? Mas no Brasil, infelizmente, com campanha, com parto humanizado, no Brasil, parto normal virou violência obstétrica, né? Então, o médico hoje ele tem até medo de fazer parto normal. Porque se der qualquer coisa errada, ele é o culpado. E muitas vezes tem intercorrência que não depende do médico. Você fala, bem que eu falei. Bem que eu queria cesárea. Bem que eu avisei o senhor. Eu não falei, cansei de falar que ela tinha 16 anos, que ela não podia ter parto normal. Antigamente a menina tinha parto normal com 13. Índio tem com 11, com 12. Mas né? Hoje o médico, o obstetra ficou na defensiva, né? Ele já faz parto cesárea porque ele tem medo de fazer normal, que é tanta pressão em cima dele que, né? Bom, o Tatalo ligou para mandar um abraço, disse que é um grande amigo seu. Um amigo de infância. Né? Um abraço para você, para a esposa, viu, Tatalo? A Beatriz, lá da Santa Rosa, disse que tem muita dor nos ossos. Gostaria de saber, doutor, porque se isso é devido ao uso de anticoncepcional. Ela começou a tomar anticoncepcional depois dos 44 anos. Porque ela não tinha nada antes. E ela não fez acompanhamento nenhum mesmo quando entrou na menopausa. Falar que dor nos ossos é problema de menopausa, vou ser sincero para você, eu nunca vi. Será que não coincidiu que você está com reumatismo, alguma artrite? Porque não tem relação hormônio com dor nos ossos. Inclusive, um dos tratamentos para osteoporose é hormônio. Porque o cálcio só entra dentro do osso, na grande maioria das vezes, com o trem, que é o estrógeno, que é o hormônio da pílula. Então, teoricamente, a pílula é até para ajudar os ossos, não é para prejudicar. Eu acho que no teu caso você está equivocada, não é por aí. A Sebastiana, do Nenê Pereira Lima, disse que há 7 anos entrou na menopausa, mas não tem sintoma nenhum. Doutor, mesmo assim eu tenho que ir lá no ginecologista tal, e manda um beijo. Essa pergunta tua foi muito importante. Hoje de manhã eu estava conversando com uma paciente. Tem paciente que nos procura e fala assim, nossa, doutor, eu sou viúva faz 10 anos, eu tenho que fazer exame ginecológico? Tem. Por quê? Porque independente de ter vida sexual ou não, você precisa ser examinada. A vantagem de você ir num médico é você ser examinada. Eu vou contar uma história que eu tive faz uns 2 anos. Uma paciente da região, da região de Mococa me procurou, uns 63 anos, virgem. Fazia 30 anos que ela não ia no médico. A filha encheu tanto o saco até ela ir. Ela foi e foi assim, doutor, eu não queria vir porque eu não tenho relação, já faz mais de 40 anos, e eu não gosto, eu fui examinar ela, ela tinha um câncer de vulva. Vulva é a parte de fora da vagina. E muitas mulheres não olham a vagina. Então é importante, independente de ter relação, independente de estar sentindo ou não, independente de ser virgem ou não, tem que ir no ginecologista, porque é o momento que o médico vai ver. E ele não vai ver só dentro da vagina, que muitas vezes a mulher virgem pensa assim, doutor, eu tenho um ímã, então não tem como ver dentro da vagina. Então não precisa ir no ginecologista? Não, mas tem a parte de fora da vagina. Tem câncer de vulva, tá? Então é importante ver tudo isso daí. Boa noite. É a Silvenilce. Silvenilce, só deve ser a mesma, porque Silvenilce você não deve ter xará aqui em Mocó. Mas brincadeira, tá? Ela diz o seguinte, que ela tem hipotireoidismo. Gostaria de saber, doutor, se ela tem chance de ter menopausa precoce e tal, porque
ela chega a ficar 6 meses sem menstruar. Ela não falou a idade dela, Silvenice, né? Essa pergunta tua foi muito interessante. E ela disse que tem ovário policístico também, viu? Você muitas vezes fica sem menstruar porque pode ser que a tua tireoide, mesmo você tomando um remédio, ela esteja desequilibrada. E quando a tireoide está desequilibrada, você fica sem menstruar. Isso é uma coisa. Agora, você ficar sem menstruar por falta de hormônio dos ovários que fecham a fábrica na menopausa é diferente. Os dois casos levam à menopausa, à parada de menstruação. Um é pelo desequilíbrio do hormônio da tireoide, mas a menopausa verdadeira mesmo não é pela falta do hormônio da tireoide ou desequilíbrio dele, é pelo fechamento da fábrica de hormônio que os ovários têm, que quando chega a 48, 50 anos, vai acontecendo, tá? Você foi levada à menopausa por caminho diferente, vamos falar assim. Mas eu acredito que quando você normalizar bem a tua tireoide, você vai voltar a menstruar. Você está vindo muito em Mococa, doutor? Toda quarta, hoje de manhã eu estava aqui. Você vem toda quarta, uma vez por semana? Eu sou muito sistemático. Então, 5h30 da manhã eu vou no meu sítio. 6h20 da manhã eu entro para ver minha mãe. 7h05 eu estou entrando no meu consultório aqui, que é junto com o Dr. Pedro Paulo. Então eu sei tudo arrumadinho, toda com a quarta. cedo, toda Você quarta. Fica quarto o dia todo? Não, eu fico até 11h30, meio-dia, aí eu vou embora. Que aí eu trabalho à tarde. Tá certo. Doutor Chinês, a mulher já ter feito a menopausa, ela pode ainda ter sangue parado no útero? Essa pergunta é muito interessante e tem aparecido muito. O que é? Mulher está em menopausa. O que quer dizer menopausa? 1 ano sem menstruação. Os ovários pararam de fabricar hormônio. Ela parou de menstruar. Teoricamente, se ela parou de menstruar, ela parou de fabricar a menstruação. Mas tem alguns casos que ela começa a ter uma alimentação muito rica de soja. Ela toma muita soja, ela come muito grãos, ela tem uma alimentação muito natural. E muito alimento natural, mesmo em pequena quantidade, tem hormônio. Ela começa a fabricar menstruação. Só que essa menstruação não é o suficiente para sair. Então você faz ultrassom transvaginal, você vê que a espessura de dentro do útero, que era para estar fininha, era para estar seca, sem menstruação, ela está grossa. Isso chama hiperplasia endometrial. Nesse caso, tem 2 caminhos. Primeiro, é você voltar a tomar um remédio uns 10, 15 dias para tentar menstruar de novo. Nossa, doutor, mas eu com 65 anos, o senhor vai me dar remédio para menstruar de novo? Dou. Para quê? Para tentar, num mês, você menstruar e tirar esse sangue que ficou parado lá. É como se fosse uma faxina. Tem vez que dá certo, tem vez que não. Não deu certo. Você tomou remédio 20 dias para menstruar, mesmo com 65 anos não menstruou. Aí eu aconselho você fazer uma curetagem. O que é a curetagem? É retirar esse sangue de dentro do útero. Por quê, doutor Chinês? Esse sangue faz mal lá dentro? Não, não faz mal. Tanto que o útero tem sangue desde a primeira menstruação. É que muitas vezes pode ser um câncer de endométrio, de dentro do útero, que a gente acha que é sangue e é um câncer. Então a curetagem tem essa vantagem. Primeiro, de limpar. E segundo, para ter certeza que realmente é apenas sangue. Tá? Doutor, a aderência de cesárea é empecilho para engravidar? Não é empecilho para engravidar. Nem de fazer outra cesárea? Nem de fazer outra cesárea. Agora, de aderência é muito interessante, porque é uma coisa que não está ligado, na grande maioria, à má cirurgia. Tem vezes que você pega uma paciente que fez uma cesárea, ela sente dor na barriga a vida inteira, a barriga incha a vida inteira, ela pisa no chão quando ela levanta, parece que ela tem uma coroa de espinho, ela tem sintoma a vida inteira. E muitas vezes você vê uma paciente que teve 5 cesáreas e não sente nada. Então, cada um tem um tipo de cicatrização. E a aderência, só para vocês entenderem, é como se fosse uma cicatrização não boa. Mas isso não é porque o médico te operou mal. Isso é porque é a sua natureza. E geralmente quem tem aderência tem 3 sintomas. Primeiro, quando está muito quente, geralmente à tarde, a paciente ela sente, parece que ela está grávida.
Ela toma banho, ela põe uma calcinha, a barriga fica estufada. Segundo sintoma, dor para ter relação. Nas posições de relação, tem duas que incomodam muito ela. Aquela vai por cima na relação e aquela fica de quatro. É as duas posições que o pênis bate mais perto de onde ela fez a cesárea. E o terceiro sintoma é que muitas vezes ela está deitada, ela não sente nada. Ela levanta, ela vai começar a andar, ela sente um tipo de uma... Ela até comenta, isso daí é interessante. Fala, nossa, doutor, parece que tem uma coroa de espinho. Depois ela vai andando, como se esquentasse o corpo, ela vai fazendo outras coisas, a dor vai esquecendo. Mas a dor é logo de manhã. Isso daí indica muito aderência. Só que a aderência tem uma grande desvantagem, é que nem endometriose. Não tem como saber, que muitas vezes você faz um ultrassom e você não vê a aderência. Ela é microscópica. Então, a aderência tem que depender muito da experiência do médico, do toque do médico, do jeito dele examinar. A aderência é mais pelo olhômetro. Eu tenho uma paciente aqui perguntando, aqui em Mococa você atende só no consultório. Em Casa Branca, o senhor atende somente em consultório? Não, eu atendo no posto de saúde lá. Eu sou funcionário fazem 30 anos. Funcionário público municipal. Todo dia? Não, atendo 3 vezes por semana. Doutor, quais as alternativas de reposição hormonal para quem tem ou já teve varizes? Tem jeito? Muito boa pergunta, hein? Muito boa pergunta. O certo, infelizmente, é não ter alternativa. Estão inventando uma moda de usar um hormônio um pouco mais fraco. Eu não aconselho, porque não deixa de ser hormônio. Todo hormônio no Brasil tem 2 tipos junto, na caixinha. O estrógeno e a progesterona. O estrógeno é o que faz mais mal para varizes. A progesterona faz pouco mal. Então o pessoal está fazendo o que agora? Está usando, como não pode usar os 2 para varizes, está usando a progesterona. Mas mesmo assim, ela faz menos mal do que o estrógeno, mas não deixa de fazer mal. Então, minha opinião, quem teve varizes, não pega nem a caixa de hormônio na mão. Pode ser pílula, pode ser hormônio para menopausa, pode ser hormônio para melhorar o libido, tá? Não dá certo varizes com hormônio. Não brinca com hormônio e varizes, porque a pessoa que tem varizes, que usa hormônio sem controle, é meio caminho para trombose. E trombose é um caso seríssimo e muitas vezes coloca em risco a vida do paciente. E o hormônio, ele tem sua indicação, né, doutor? Tem que ser preciso. O hormônio tem que ser preciso. Não dá para fazer assim, vamos experimentar o hormônio para ver se dá certo, porque muitas vezes a gente fica em dúvida do diagnóstico e a gente atira também, né? Entendeu? O hormônio não, o hormônio tem que ser preciso. A senhora precisa de hormônio? Precisa. Qual hormônio? Esse? Sim. A senhora não precisa de hormônio. Tem muita paciente que me procura e fala, doutor, vi falar que você é especialista em hormônio, quero tomar hormônio. Depois que eu converso, falo, o caso da senhora não é de hormônio. Entendeu? Mas não é de hormônio. Você só precisa procurar um psiquiatra, um neurologista, mas não é hormônio. E a mulher começa a tomar o hormônio, doutor? Ela pode tomar... Eliana, eu dei para minha mãe, que mora aqui em Mococa, com 89 anos, que está me assistindo agora, eu dei para minha mãe dos 53 anos até os 80 anos. A minha mãe foi minha primeira paciente, eu dei hormônio para ela há 27 anos. Então, eu acredito muito em hormônio. Minha primeira paciente, comecei a mexer com hormônio, falei, minha mãe nunca vai me processar. Então, casquei hormônio na minha mãe. Minha mãe hoje tem 89 anos, ela parou faz uns 9 anos que eu tirei. Aí eu fiquei com medo também. Que tudo que eu lia falava hormônio até 20, 23 anos, eu dei para ela até uns 27 anos. Então, hormônio, eu acredito muito. E eu aconselho 15, 18 anos, sossegado. Desde que faça o controle, desde que faça o preventivo, veja a mama, né? Pode usar. E muitas vezes, Eliana, quando a paciente dá certo com o hormônio, ela não quer parar. Porque ela se sente bem. Ela sente o rosto lubrificado, ela sente a vagina úmida, ela dorme melhor, ela tem mais disposição, né? A pele não fica seca. Então, ela se sente mais confortável, realmente. É que o hormônio, ele ficou assim, taxado, né? O hormônio da câncer, né? Ficou então, taxado. Muitas mulheres têm medo disso. Tem, né? muitas. E é sempre aquela história assim, doutor, o senhor quer me dar hormônio? Eu tive uma prima que tomou hormônio, teve câncer de mama, minha vizinha... Né? Então, tem que desmistificar. Se fazer controle certo com hormônio,
Eu não tenho medo nenhum de dar hormônio. Mas eu todo ano faço preventivo, mamografia, ultrassom transvaginal, que nem a paciente tem um nódulo, eu não dou hormônio, você entende? Então tem que ter prudência. Mas se você tiver prudência, pode usar. E outra coisa, Eliana, o hormônio hoje desenvolveu muito. Você tem hormônio gel, você tem hormônio nasal, você tem hormônio adesivo, você tem hormônio comprimido, você tem hormônio como pomada, você tem hormônio de tudo quanto é jeito. Hoje tem aqueles gelzinhos que você põe aqui, faz assim, ó, acabou de manhã, passa na barriga e vai embora. Você pega, cola aqui na barriga e vai embora. Então hoje ficou muito prático usar hormônio. Desenvolveu muito. Certo. E ainda falta no Brasil um hormônio que já tem no Chile, já tem nos Estados Unidos, e não sei por que ainda não tem hoje no Brasil, que é a testosterona gel. Essa melhora o libido. Na hora que ele entrar no Brasil, então ninguém vai conseguir segurar. Que vai dar musculatura, vai dar vontade de ir na academia, vai dar vontade de transar. A testosterona, sim. No Brasil, o gel não entrou ainda. Mas na hora que entrar, você vai ver, vai fazer uma revolução na vida da mulher. Outro telespectador que diz, anônimo, né? Então ele diz assim, ó, tem 66 anos. Doutor, tem como fazer cirurgia para incontinência urinária nessa idade? Existe. Só que uma sugestão para a senhora, se for fazer, não faça mais o períneo. O períneo hoje é uma cirurgia que se mostrou um grande fracasso. É muito comum a gente conversar com uma pessoa idosa que fala assim, nossa, doutor, já fiz 2 vezes o períneo, já fiz 3 vezes o períneo e continua caindo e continua perdendo urina ou a bexiga caída. Hoje, cirurgia de bexiga deve pôr a alça. O que é a alça? É uma faixa de músculo que você passa por dentro da vagina, levanta a bexiga e amarra muitas vezes até na síntese pública, no osso. É uma rede. Com a rede resolveu o problema, tá? O que eu aconselho a senhora, que se for fazer, não perca tempo com o períneo, que por melhor que seja o colega médico, a tendência vai passando o tempo, é a flacidez vaginal, cair de novo essa bexiga e a senhora perder a urina novamente com os esforços. Ó, a Ana Lúcia disse que tem 69 anos e teve um sangramento vaginal. Fez ultrassom e apareceu microcisto. Ela não menstrua mais. Esse diagnóstico não está correto, Ana Lúcia. Por quê? Só para você entender. Você com 63 anos com ultrassom transvaginal, você não vê mais ovário. Porque teus ovários fecharam a fábrica desde os 50. Eles atrofiaram. Com 63 anos você não vê mais teus ovários. Tem algo de estranho. Tem algo de estranho. E se você está vendo teus ovários, só para você entender, era para teus ovários estarem mortos e teus ovários estão vivos. Esse sangramento você tem que pesquisar. Esse sangramento você tem que fazer até uma provável curetagem. Esse caso, não estou te assustando, mas esse caso não dá para falar assim, eu não vou cuidar disso agora não, vou esperar o final do ano, vou esperar minha filha ter filho, não precisa ir hoje à noite atrás. Mas esse caso só precisa pesquisar, porque não é um caso comum. O caso comum é só entrar em menopausa e não sangrar mais, e não ver mais os ovários. Pelo que a senhora falou, está vendo os ovários, eles estão vivos, uns ovários que era para estar morto, eles estão grandes, uns ovários que eram para estar minúsculos, eles estão com cisto que não era para ter, e a senhora está com sangramento que não era para ter. Então, tem que pesquisar, tá? Não deixe isso daí para depois da manhã, não. Doutor, já fiz vários exames, não dá nada. E eu sempre tenho um cansaço anormal. Ela não deu a idade também, anônima. Isso pode ser menopausa, início de menopausa, esse cansaço? Pode ser, mas será que você fez tudo? Por exemplo, você dosou ácido fólico? Você dosou hemoglobina glicada? Você dosou vitamina B12? Que hoje tem tanto exame um pouco mais diferente, entendeu? Tem que pesquisar melhor. Será que você não tem uma dispneia por falta de ar? Será que você não tem alguma coisa que faz você cansar mais? Será que você não foi fumante? Porque cansaço todo mundo sente, mas também não excessivo que não te permite trabalhar. De repente também pode ser até falta de condicionamento físico, talvez a senhora não anda, só anda de carro, talvez só tenha problema de peso e tenha um pouco mais de preguiça.
Eu acho que a senhora poderia começar a andar devagarzinho, vai aumentando aos poucos, né? Ó, o Marcelo da São Domingos, ele quer saber o seguinte, doutor, vasectomia e DIU é 100% seguro para não engravidar a namorada? Não, não. Primeiro que a vasectomia é uma cirurgia masculina, não é uma cirurgia feminina. Então, quem tem que fazer a vasectomia tem que ser um homem, tá? A vasectomia funciona assim, você vai lá, faz a cirurgia, depois de 15, 20 dias você masturba, vai vir através do teu sêmen, o exame, vai mostrar que você não tem mais esperma vivos, tá? Então, isso daí que é a vasectomia. Mas aí é 100% seguro. É, 100%. Tem aqueles casos de 1 num milhão que revasculariza, mas podemos falar 100%. Não, mas pelo que eu entendi aqui do Marcelo... Aqui acho que ele quis dizer laqueadura. Que ele falou de mulher. Vasectomia. Porque assim, ó, se fosse, ele fez a vasectomia. Sim, E então ela ele tem está DIU. seguro. Nossa, mas então, Entendi. o DIU tem uma eficiência muito boa. Podemos falar que o DIU tem uma eficiência de 90%. Eu já tive 2 pacientes que usaram o DIU e engravidaram. Mas são raros. Então, assim, é um bom método. Agora, você com vasectomia, a tua namorada com DIU, pelo amor de Deus. Não tem jeito. Não, é muito raro, é muito raro. Né? É muito raro. Não é para engravidar. Né? Não é para engravidar. E se for com laqueadura também não é para engravidar. Não, a laqueadura também é uma... Vamos poder falar assim, a gente vê casos que a mulher fez a laqueadura, ela reengravidou, mas são casos raríssimos, são fatalidades. A grande maioria não engravida, né? A grande maioria não engravida. Cirurgia é uma boa para quem não quer ter filho. Boa noite, doutor. Eu sou a Camila. Eu amamento meu filho de 1 ano. Meu parto foi cesárea. Tomo anticoncepcional, Micronor. É normal ainda não menstruar? Sim, porque a amamentação faz com que você não menstrue. E o Micronor que você toma continuamente, que é a pílula certa, que não sai do leite do nenê, essa pílula tem uma desvantagem, ela é uma pílula mais fraca, por isso que você não dá descanso. E como você não dá descanso e toma ela contínuo, é mais um motivo para você não menstruar. Quando você parar de tomar ela e parar de amamentar, você vai ter que tomar a pílula normal. A pílula normal é aquela que sai no leite, mas você não vai estar mais amamentando, você vai começar a tomar, vai dar o espaço de 7 dias, como todo mundo dá que toma a pílula normal, e você vai voltar a menstruar normalmente, mas está corretíssimo. Agora, uma sugestão, 1 ano de amamentação também está bom, né? Porque o teu leite para essa criança hoje, ele é fonte de água, ele não é mais fonte de vitamina, de anticorpos, que nem era quando ele tinha 15 dias, 10 dias. Hoje você está dando água para o teu filho, entendeu? O leite seu hoje com 1 ano é água e ele tem outras necessidades. É diferente amamentar uma criança com 1 ano e amamentar uma criança com 1 mês. Então eu acho, minha opinião, que 1 ano você já amamentou bem já, né? Cansou, doutor? A hora se vai, né? E mais uma vez, né? Eu gostaria Não paramos, hein? Não É paramos. que o pessoal trabalha mesmo aqui, né? O pessoal quer perguntar, tirar dúvida. É isso que é legal, é aproveitar mesmo. Porque eu falo assim, ó, a mídia, principalmente a televisão, ela tem que ser usada para isso. Porque a gente sabe que a televisão tem uma força, ela entra dentro dos lares das pessoas, né? E ela tem que levar coisa boa, transmitir informações que realmente ajudem as pessoas a ter um padrão de vida melhor. Eu acho que é esse o nosso objetivo, principalmente o nosso objetivo aqui na TV Direto. E a gente tenta fazer esse programa e trazer realmente profissionais comprometidos com isso, pessoas que querem passar esse legado para frente, que querem ajudar quem está em casa e às vezes, sei lá, tímido, com vergonha. Eu mesmo não teve a opção, né, de poder perguntar e tirar uma dúvida. E a gente ter esse privilégio de entrar nas residências e levar essa informação é algo assim que realmente nos deixa imensamente felizes.
E principalmente quando a gente pode contar com convidados, né? Que vêm, que tem alegria até no falar, a gente percebe, né? Aquela felicidade em desempenhar o que gosta e mostrar que faz a profissão assim com amor realmente. Então eu gostaria de deixar registrado aqui mais uma vez, né? O meu muito obrigado ao Dr. Chinês, muito obrigada a todos vocês, né? São vocês que fazem a diferença aqui na TV Direto. E vou passar a palavra para que o doutor faça, então, suas considerações finais, né? Às vezes quer falar alguma coisinha e tal, que não foi perguntar, está à disposição. Não, eu só quero mandar um abraço. Hoje eu vou dar uma de Maguila, vou mandar um abraço para 5 mulheres, hein? Primeiro é para minha mãe, que está me assistindo, com 89 anos, e para quem eu tenho muito carinho, né? Segundo, eu queria mandar para a Dona Luzia Corraine, que é a mãe do meu eterno amigo, Jaso Corraine. Então, é uma pessoa que eu gosto muito. Queria mandar também para uma senhora que mora atrás da eletrotécnica, que estava passeando em Poços esse dia para trás, é uma senhora de idade também, ela é muito tímida, que eu tenho muito carinho por ela. Quero mandar um abraço para a Renata, que é minha secretária aqui, junto com o Dr. Pedro Paulo, que me acompanha desde Casabranca, está comigo já faz uns 25 anos. Tá? E quero agradecer a você, Eliana, essa oportunidade de estar aqui. E para minha irmã, estou esquecendo da minha irmã. Um abraço para minha irmã, que eu vejo pouco, mas gosto muito. Tá? E agradecer essa oportunidade, venho aqui com muito carinho. Toda quarta eu trabalho aqui junto com o Dr. Pedro Paulo, no meu consultório aqui em Mococa, já há 12 anos, né? Moro em Casabranca, mas eu estou aqui em Mococa toda hora. Sou mocoquense de nascimento, de coração, né? E para mim é muito prazeroso vir aqui no teu programa, porque eu admiro muito você, Eliana, por esse trabalho que você faz há tantos anos, que muitas vezes quando a gente fica na câmera, a gente acaba sendo vidraça também, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta, muita gente critica, muita gente elogia, né? E não é fácil a gente realizar as coisas. 16 anos. E você dá cara, você já tem esse programa há tantos anos, você foi a pioneira nisso daí. Então, assim, é muito bonito esse trabalho que você faz. É um trabalho apolítico, é um trabalho, né? Você nunca vi você como candidata. Nem é um trabalho, nem vai ver, né? É um trabalho de cidadania, né? É o que eu acho que muitas vezes faz a diferença. Então, mais uma vez, muito obrigado. Gente, a todos vocês, uma ótima semana. Vamos torcer pelo Brasil, né? Que agora começa a Copa. E um abraço no coração. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Obrigada. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida.
Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade, condições de pagamento. No Palácio Móveis, os preços são os melhores. A qualidade e garantia dos produtos você já ouviu falar. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar os móveis de sua casa, converse com nossa equipe. Estamos na rua Carmo Taliberti 391, Centro, Mococa. Fone 19 3656 0958. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. TVD, emissora da Sociedade Direta de Comunicação Limitada Mococa, Estado de São Paulo. Filiada à Boa Vontade TV, da Fundação José de Paiva Neto. Voltamos a qualquer momento com nossa programação, aqui no canal 21, para Mococa e toda a região. TVD, aqui você se vê.